Olá pessoal! Quanto à resistência à corrosão e ao isolamento acústico, o quinto Mondeo tem tudo em ordem, ao contrário, digamos, do Nissan Teana ou do Toyota Camry, e a espessura do metal da carroceria do Mondeo é muito maior. Mas houve alguns problemas com a qualidade de construção das primeiras máquinas. Estas são principalmente consequências da montagem seletiva, implicando lacunas desiguais entre alguns elementos do corpo. Por exemplo, uma lacuna indecentemente grande pode ficar aberta entre o para-choque dianteiro e o capô, e as portas nas aberturas podem ser instaladas tortas. É verdade que tudo isso não é crítico. Os proprietários frequentemente reclamavam da flacidez dos painéis frontais e do forro do teto, em um carro novo. Para ser justo, notamos que os revendedores corrigiram prontamente todas essas deficiências dentro da garantia. Além disso, já em 2016, quase todas as dores de crescimento do automóvel foram curadas. Entre os três motores a gasolina do Mondeo, o de 2,5 litros é considerado o mais fiável. Este motor foi emprestado do arsenal americano da empresa e remonta à década de 90. Funciona muito bem com gasolina de 92 octanas, mas não pode ser chamado de económico. O mecanismo de cronometragem aqui usa uma corrente durável projetada para mais de 200 mil km. Durante a operação, devido ao combustível de baixa qualidade, os sensores de oxigênio e fluxo de massa de ar, bem como as bobinas e as velas de ignição podem falhar. Provavelmente é tudo. Existem muito mais perguntas para motores turbo. Existem casos conhecidos de falha prematura da bomba d'água. Os usuários reclamam da operação irregular dos motores em marcha lenta. Porém, os militares garantem que esta é a sua especificidade. É pior quando, após 100 mil km, o turboalimentador fica inutilizável. Muitas vezes há casos em que os proprietários fazem ajustes de chip em motores de 199 cavalos, aumentando a potência para 240 ou mais. Recomendamos evitar esses carros, afinal, ninguém sabe quanto tempo durará um motor lascado e quais problemas podem acontecer com ele no futuro. Todos os motores são acoplados exclusivamente a uma transmissão automática de 6 velocidades. Parece que ninguém esperava um truque da clássica máquina automática. Mas não estava lá. Às vezes, embora muito raramente, a transmissão automática falhava mesmo em carros com quilometragem inferior a 10 mil km. Naturalmente, os revendedores o substituíram na garantia. Aos 60,000 ou 80,000 km, as vedações da caixa de câmbio podem vazar. Muitas reclamações são recebidas sobre o funcionamento incorreto do automático. A caixa pode travar por muito tempo na primeira marcha antes de passar para a segunda, e ao passar do modo D, drive, para R, reverse, há um choque perceptível. Esses defeitos geralmente são eliminados atualizando o programa da unidade de controle da caixa. Para alguns proprietários de Mondeo, a transmissão automática começou a sacudir espontaneamente e a tornar-se monótona. Todos os trabalhos nos veículos em garantia foram realizados gratuitamente. As estatísticas sobre falhas de suspensão ainda não foram totalmente formadas, o carro ainda é bastante jovem. Porém, há 3 anos completos não há críticas negativas em relação ao chassi, embora alguns exemplares já tenham rodado mais de 150 mil km. A julgar pelo seu antecessor, o carro de quarta geração, do qual o atual Mondeo herdou quase completamente o design da suspensão, praticamente não há problemas nos chassis. E as principais despesas começarão após 100,000 a 130,000 km. Entre as avarias elétricas, destacam-se raras falhas na unidade de conforto, que controla os acionamentos elétricos dos bancos, vidros e retrovisores. Há reclamações sobre o sistema multimídia proprietário Sync, que nem sempre encontra uma linguagem comum com os smartphones. As excentricidades do controle climático ocorrem espontaneamente, mas de forma bastante perceptível. Por exemplo, quando a temperatura está ajustada para 19 graus, o ar quente pode sair repentinamente de. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.